O que foi a Revolução Russa? A Revolução Russa, ocorrida em 1917, transformou a Rússia no primeiro país socialista da história. No início do século XX, a Rússia enfrentava graves problemas, como a exploração da população, a pobreza, a desigualdade social, o autoritarismo do imperador e a guerra. A tomada do poder foi realizada pelos bolcheviques, um grupo de partido operário social-democrata russo. Liderados por Lenin, os bolcheviques defendiam o estabelecimento de um governo socialista baseado na ditadura do proletariado, conforme a teoria marxista. Com a ascensão dos bolcheviques, foi estabelecida a União Soviética. Rússia czarista e causas da Revolução. A Rússia czarista, ou Império Russo, foi um regime autocrático governado por czares de 1547 a 1917. Durante esse período, a Rússia se expandiu significativamente, tornando-se um dos maiores impérios da história. A sociedade era altamente desigual, com uma pequena elite nobre e uma vasta população de camponeses e servos. O governo czarista era repressivo e começou a desmoronar no início do século XX, exacerbado pela Guerra Russo-Japonesa e a Primeira Guerra Mundial. A Revolução de Fevereiro de 1917 levou à abdicação do czar Nicolau II, seguido pela Revolução de Outubro, que estabeleceu a União Soviética. Diversas tentativas de industrialização ao longo da história fracassaram, resultando na concentração de riquezas nas mãos da aristocracia, enquanto a maioria da população vivia na miséria e fome. Com o tempo, surgiram ideias contrárias à monarquia absolutistas, algumas delas de caráter revolucionário, como as dos mencheviques e bolcheviques. Essas ideias ganharam apoio entre o povo faminto. As repressões do czar, como a do Domingo Sangrento, foram o estopim para a Revolução de 1917. Socialismo na Rússia. O movimento socialista na Rússia, inspirado pelas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, tomou uma forma significativa com a criação do Partido Operário Social Democrata Russo, em 1898. Esse partido uniu diversos grupos revolucionários que atuavam na Rússia, tendo como objetivo principal a derrubada do czarismo e o estabelecimento de uma nova ordem política e social que permitisse a construção do socialismo. Origem do Partido Operário Social Democrata Russo. Foi fundado em 1898 na cidade de Minsk com inspiração nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels. O partido defendia a luta de classes entre proletários e burguesia e nobreza, a proteção dos meios de produção, a reforma agrária e a implementação da ditadura do proletariado. Esse partido nasceu em um contexto de forte repressão de czaristas e crescimento das indústrias, que trouxe uma classe operária urbana crescente, sujeita a condições de trabalho extremamente duras. Mencheviques e bolcheviques. Em 1903, durante o segundo congresso do POSDR, ocorreu uma cisão que resultou na formação de dois grupos, bolcheviques e mencheviques. Essa divisão foi causada por diferenças de opinião sobre a estrutura organizacional do partido e a estratégia revolucionária. Bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin. Os bolcheviques queriam um partido revolucionário profissionais com uma liderança centralizada e disciplina rígida. Eles acreditavam que a revolução deveria ser liderada por uma vanguarda do proletariado, através de uma ação revolucionária violenta. Mencheviques, liderados por Julius Martov, os mencheviques defendiam uma estrutura partidária mais democrática e inclusiva, aberta a todos os simpatizantes do movimento socialista. Eles acreditavam em uma evolução gradual e democrática para o socialismo, através de alianças com a burguesia liberal. Principais ideias dos bolcheviques. Os bolcheviques eram revolucionários radicais e eles defendiam que a classe operária, em aliança com os camponeses, deveriam tomar o poder através de uma revolução violenta. Após a revolução, os bolcheviques planejaram expropriar os meios de produção e geri-los de uma forma coletiva, estabelecendo a ditadura do proletariado em uma etapa inicial do socialismo, preparando o caminho para o comunismo, onde o Estado não seria mais necessário.
Principais ideias dos mencheviques. Os mencheviques, sendo social e democratas, acreditavam que a Rússia deveria primeiro passar por uma revolução burguesa e se industrializar seguindo o modelo das revoluções na Inglaterra e na França. Eles defendiam uma transição gradual para o socialismo através de conquistas parlamentares e alianças com a burguesia e nobreza, considerando que uma base industrial forte e um proletariado numeroso eram pré-requisitos para uma revolução socialista e bem-sucedida. Líderes e suas contribuições. Vladimir Lenin, líder bolchevique e principal teórico da revolução e figura central na criação da União Soviética. Leon Trotsky, bolchevique, comandante do Exército Vermelho e defensor da Revolução Permanente. Josephine Stalin, bolchevique, que após a morte de Lenin se tornou líder da União Soviética, promovendo a teoria do socialismo em um único país. Julius Martov, líder de menchevique, defensor de uma transição gradual e democrática para o socialismo. Revolução de 1905. A Revolução de 1905 foi, na verdade, uma série de movimentos. A população estava faminta, o país enfrentava uma crise econômica e estava em guerra contra o Japão, que gerou enormes gastos bélicos. A Guerra Russo-Japonesa foi uma disputa imperialista entre Rússia e Japão pela Crimeia e Manchúria. A Rússia saiu derrotada e destruída economicamente. Após isso, Nicolau II teve que assinar o Tratado de Portsmouth, que acabou com a guerra em 5 de setembro de 1905, entregando ao Japão partes do território russo. Nicolau II, percebendo a insatisfação do povo, começou a contê-los com muita violência, atos que seriam até então pacíficos, como foi o caso de o que depois ficou conhecido como Domingo Sangrento, quando pessoas, mesmo cantando o hino Deus Salve o Czar, foram mortas, apenas por apresentarem também algumas queixas. Domingo Sangrento. O Domingo Sangrento aconteceu em 9 de janeiro de 1905, quando os soldados do czar Nicolau II atiraram em manifestantes pacíficos em São Petersburgo, matando milhares de pessoas. No final de 1904, 4 trabalhadores foram demitidos de uma fábrica em São Petersburgo, levando a uma greve geral na cidade. Os trabalhadores demitidos faziam parte da Assembleia dos Operários Fabris Russos, liderada pelo padre Georgy Gapon. O povo caminhou até o Palácio de Inverno cantando músicas que enalteciam o próprio czar. Os trabalhadores queriam entregar uma petição ao mesmo, pedindo melhores salários, redução da jornada de trabalho e mais liberdade. Durante a marcha, que era pacífica e contava com muitos apoiadores do czar, os soldados abriram fogo contra a multidão. É estimada a morte de pelo menos 130 pessoas, podendo chegar a mais de 1.000. Existem textos da época que falam que a neve ficou vermelha e que crianças ficaram perdidas, sem os pais, durante 3 dias. A violência chocou todo o país, mudando a opinião sobre o czar e levando à Revolução de 1905. Um movimento de protestos que se espalhou por todo o país. Esse evento foi o começo do fim do Império Russo e da monarquia czarista. Os sovietes foram criados nessa época, quando o czar lançou o Manifesto de Outubro, em que prometia uma monarquia constitucional e parlamentar. Para tentar se manter no poder, Nicolau II anunciou algumas reformas, como a legalização dos sindicatos e dos partidos políticos e as eleições para uma Assembleia Nacional Representativa, a Duma, Parlamento Russo. Esta, porém, com poderes limitados. Parlamentares não satisfeitos se revoltaram e começaram a manifestar. Isso fez com que o czar dissolvesse a instituição, colocando em seu lugar outro parlamento, agora censitário, ou seja, com base em quem tinha posses. Esse sistema durou até 1911, sob a liderança de Stolypin, que, mais tarde naquele ano, foi morto por forças opositoras. Todo esse período, desde 1905, é considerado por alguns como um ensaio da Revolução Russa. Crise do czarismo. Após o czar decretar a convocação de eleições gerais para a Duma, os trabalhadores acreditavam que seus pedidos seriam finalmente atendidos. Porém, isso não aconteceu. A Duma, como já dito antes, tinha poderes limitados e grande parte era formada por pessoas da elite russa, como proprietários de terras e industriais.
Logo, partidos políticos como o Partido Populista e o PODSDR, divididos em bolcheviques e mencheviques, começaram a se organizar para acabar com o czarismo e instituir um novo sistema político. Porém, Nicolau II os perseguiu e exilou ou condenou à prisão. Nos anos seguintes, as ideias do Manifesto Comunista, escrito por Karl Marx e Friedrich Engels, começaram a se espalhar em novos partidos, porém essas organizações se denominavam socialistas e não comunistas. Na Rússia, a influência marxista cresceu rapidamente, principalmente após 1860, com a corrente política do populismo. Com uma maior participação e mobilização das classes operárias, o socialismo se fortaleceu entre os partidos revolucionários. Com o tempo, parte do movimento revolucionário passou a propagar ideias mais radicais sobre o socialismo como um caminho para o comunismo, e as críticas aos ideais capitalistas se tornaram mais significativas. Estouro da Revolução Russa. O estouro da Revolução Russa em 1917 marcou o fim do regime czarista e o início do regime socialista na Rússia. Essa revolução levou à guerra civil russa entre os vermelhos bolcheviques e os brancos Força Anti-Bolchevique, que resultou na vitória bolchevique e na formação da União Soviética em 1922. A Revolução Russa foi também resultado do desgaste do czarismo na Rússia e do aumento da insatisfação social com esse regime e a situação do país. Em 1904, o czar Nicolau II decidiu iniciar uma guerra contra o Japão pelo controle de Manchúria. Essa guerra ficou conhecida como Guerra Russo-Japonesa. Em 1917, se dividiu em duas revoluções menores. A primeira fragilizou o governo e depôs a estrutura monárquica, com a instauração de um governo de transição e a existência de um poder paralelo, liberado pelos operários, que governaram em suas bases políticas do operário. Quais foram as fases da Revolução Russa? Revolução de Fevereiro. Em 1917, a situação da Rússia continuava precária devido à participação do país na Primeira Guerra Mundial. A falta de alimento que o país sofria e a grande quantidade de derrotas para a Alemanha tornaram o conflito impopular para a população russa. O apoio do imperador Nicolau II era extremamente baixo, fazendo a população fazer protesto. Um desses levantes contou com a participação das tropas de czar e resultou na invasão do Palácio Tauride, onde se reunia a Duma. A insatisfação popular e o levante dos guardas que se reuniram com o povo fizeram com que Nicolau II abdicasse do trono. O vazio no poder fez com que a Rússia se transformasse em uma república que foi chamada de governo provisório e foi governada por Grigori Lovs e depois por Alexander Keschwitz. Revolução de Outubro. Em outubro de 1917, os bolcheviques organizaram um levante armado e tornaram os principais prédios de São Petersburgo. O líder do governo provisório, Alexander Keschwitz, fugiu e Lenin se estabeleceu como governante da Rússia. Lenin ganhou enorme popularidade na Rússia ao retornar ao país e coordenar uma série de manifestações em defesa de um levante revolucionário e de melhorias para o povo russo. Entre esses lemas, defendidos por eles, estavam paz, pão e terra e todo o poder aos sovietes. Com isso, os bolcheviques se estabeleceram no governo da Rússia. Quais as consequências da Revolução Russa? A Revolução Russa transformou a postura política, econômica e social da Rússia. O importante acontecimento foi sua retirada na Primeira Guerra Mundial, que influenciou para o novo governo por meio do Tratado de Brest-Litovsk, com as potências centrais, em 3 de março de 1918. Guerra Civil Russa. As medidas do governo de Lenin provocaram uma reação contra-revolucionária iniciando a Guerra Civil em 1918. No primeiro ano da Revolução Russa. O Estado era dividido como Exército Vermelho, que era contra os partidários do governo, liderado por Leon Trotsky, e o Exército Branco, formado por serviços de ex-generais czaristas. Potências como França, Inglaterra e Estados Unidos, temendo a propagação do socialismo russo em seus próprios países, enviaram tropas para apoiar o Exército Branco. Após 3 anos de guerra, os bolcheviques venceram o Exército Branco, expulsando os socialistas. Com o fim da guerra em 1921, a Rússia estava devastada e esse período ficou conhecido como comunismo de guerra. Ocorrendo a realização de reforma agrária, a distribuição de terras entre os camponeses, confiscos a propriedades privadas e a emergência da Rússia como potência mundial sob o nome de União Soviética. O surgimento da União Soviética tem ligação direta com a Revolução de Outubro. Era liderada por Vladimir Lenin e foi uma revolução que garantiu a ascensão dos bolcheviques ao poder russo. A implantação do socialismo no país ocasionou uma guerra civil
que eram as forças de oposição do novo regime socialista, conhecidos como Exército Branco, e os que defendiam o socialismo na Rússia, o Exército Vermelho, que foi comandado por Leon Trotsky. A consolidação do socialismo bolchevique na Rússia levou à unificação de algumas nações e à formação da URSS. Depois da ascensão do poder do Partido Socialista após a Revolução de Outubro, Lenin, que era governante na época, adotou a implantação da NEP, nova política econômica, para melhorar a economia e acabar com a desigualdade social, a fome e a miséria da Rússia. Para poder implementar a NEP, o governo russo teve que permitir a aplicação de práticas capitalistas, e o principal foco do Estado era a criação de cooperativas que desempenhariam as atividades comerciais tanto no âmbito varejista quanto no atacadista. Outras mudanças estipuladas pela NEP recairiam diretamente sobre a população, como a retirada de água, da moradia e da eletricidade gratuitas, ganhos que a sociedade teve no início da Revolução. Com a implementação da NEP, o Estado nacionalizou as indústrias, os bancos e transformou-os em estatais burocráticos, controlados pela máquina do Estado. A partir de 1922, a saúde de Lenin começou a deteriorar por causa de um AVC, e assim começou a disputa pela sucessão do poder. Os principais nomes que se destacaram nessa disputa são de Leon Trotsky e Joseph Stalin, embora outros como Nikolai Bukharin, Grigori Zinoviev e Lev Kamenev também tenham manifestado a sua intenção de ocupar o comando da União Soviética. Em questão de política, Stalin se deu melhor, assim tornando-se o líder do país. Então Stalin expulsou seus dois opositores do partido, Zinoviev e Kamenev. Em seu governo se teve o stalinismo, que foi um regime pessoal que é de acordo com os desejos do líder, onde foi marcado pelo culto à imagem de Stalin e a perseguição de dissidências que causou a morte de milhões de pessoas. O governo de Stalin foi um governo muito brutal, tendo também a coletivização de terras, que o objetivo era expropriar de propriedades privadas. Outra coisa que também marca o stalinismo é a autorização de grandes campos de trabalhos forçados, conhecidos como gulags, que haviam pessoas que eram ameaças ao governo, a elite intelectual e pessoas que se opunhavam contra algumas políticas. Foi um governo baseado no terror e marcado pela morte de milhões de pessoas, fosse por execução sumárias ou em campos de trabalho forçado. Agora a gente vai falar algumas curiosidades, nós trouxemos duas para hoje. A primeira é sobre Rasputin, um homem bem dotado. Depois que o czar Nicolau II assumiu o comando do exército russo na Primeira Guerra Mundial, o misterioso Grigori Rasputin se tornou o conselheiro da czarina Alexandra, passando a exercer grande influência na política e na família real Romanov. Ele foi levado à família, pois diziam que ele curaria a doença do futuro czar, Alexei, pois esse tinha hemofilia. Rasputin fez várias profecias bizarras. Uma delas era que se ele fosse morto por membros da família real, a monarquia russa cairia. Coincidentemente ou não, ele foi assassinado por nobres e poucos meses depois, a monarquia realmente caiu. Sobreviveu às várias tentativas de assassinato, foi envenenado, baleado, jogado no rio, mas dizem que encontraram ele morto apenas depois dele se afogar, e a sua resistência virou lenda. Agora vamos para a segunda curiosidade, que seria sobre a execução da família Romanov. Ela foi motivada pelo desejo dos bolcheviques de eliminar uma ameaça à legitimidade do novo regime e impedir tentativas de resgate pelos monarquistas ou estrangeiros. Após a abdicação de Nicolau II, em março de 1917, a família foi mantida sob vigilância em várias residências antes de serem transferidos para a casa Ipatiev, em Ekaterimburgo. Em meio à Guerra Civil, o Soviete Regional dos Urais ordenou a execução em julho de 1918. Na noite do dia 16 para 17 de julho, a família foi levada ao porão sob pretexto de uma transferência de segurança e foi executada por um pelotão de fuzilamento. Os corpos foram enterrados em uma floresta próxima e só foram identificados positivamente em 1991. A execução marcou o fim da dinastia Romanov e simbolizou a mudança de poder durante a Revolução Russa. A gente tem que acabar com o capitalismo. Temos que nos unir, nós, a classe trabalhadora. Mateus enviou R$10,55 e parar de trabalhar, fazer greve geral. Empregada disse que greve geral agora! Ganhamos, foda-se! Isso! Ganhamos, porra! Aqui é comunismo, filha da puta! Aqui quem ganha somos nós! Vamos tomar os meios de produção, porra! Pau no cu do patrão, filha da puta! Se a gente produz, a gente pertence a gente, seus merdas! Porra! Vermelho de coração!
todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte e sul deste Brasil. Tua estrela